Jornal Band Cidade. Oferecimento Hyundai Urca. Falou Hyundai, falou Urca. Homens são presos com armas e munições. Foram dois revólveres, calibre 38, marca Taurus. Motorista é preso quando dirigia carro com placa clonada e carteira falsa. Estávamos aí em verificação aí, constatamos aí que o documento apresentado não se batia com o número real do chassi. Prepare o bolso, material escolar está mais caro em 2015. Claro, isso aí sem dúvida, porque como é muita coisa e assim tem muito preço diferente, igual eu estava olhando aqui, personagens que carecem, então tem que cotar. Na segunda reportagem da série especial, do pasto para o prato, os cuidados que se deve ter com o gado. O Band Cidade desta terça-feira está no ar. Boa noite. 6 pessoas foram presas em Uberlândia por furto, posse ilegal de arma e assalto. Os crimes aconteceram em bairros diferentes da cidade. Acompanhe o resumo das ocorrências. 2 homens foram presos acusados de roubo. O crime foi em uma loja de materiais de construção no bairro Jardim Europa. Houve perseguição, os suspeitos tentaram fugir. Com eles, a polícia apreendeu uma pistola e dinheiro. A situação começou no bairro Jardim Europa, um estabelecimento comercial, onde 2 elementos com esta réplica de uma pistola. O que seria essa réplica? Uma .40, Sargento Geis? Ela está próxima, né? É uma arma semelhante a uma arma semiautomática, né? O calibre são vários calibres diferenciados, pode ser uma 380 ou uma .40. Nós estamos fazendo uma intensificação na área da 109, dando um foco no bairro Jardim Europa, alguns delitos andaram acontecendo naquela região e focamos o policiamento preventivo para aquela área. Em outro bairro de Uberlândia, mais 2 homens foram presos com um carro que estava com a placa clonada. A carteira de habilitação do motorista era falsa. Segundo a polícia, o veículo foi furtado na Avenida João Naves de Ávila há 1 mês. Paraty, recuperada pelos policiais da equipe Rotan, o que chama atenção nesta ocorrência é o seguinte: essa placa, por exemplo, HLU 3937, é uma placa de uma outra Paraty. A placa dessa Paraty mesmo é a OBH 0990. Estávamos aí em verificação aí, constatamos aí que o documento apresentado não se batia com o número real do chassi. Não, eu comprei o carro desse jeito aí. Você comprou dessa forma? O carro é financiado. Quanto você pagou por ele? 8 mil reais. no ágio. Certo, e a documentação? Você não levantou? 2014. Não levantou nenhuma suspeita? Não, senhor. Você que tem um mandado em aberto? Sim, senhor. Qual que é a bronca? Eu não sei o que é, não. Acho que é grampo. No bairro Santa Mônica, José Danilo Sebastião e Lucas Mateus Alvarenga foram presos com armas e munições. Os 2 revólveres estavam com a numeração raspada. Foram dois revólveres, calibre 38, marca Taurus. Nós estávamos em patrulhamento na Avenida Dr. Laerte, né, bairro Santa Mônica, nas proximidades aí da antiga 28, onde nós visualizamos esses 2 indivíduos com uma situação bastante característica aí de pessoas que iam cometer delito. O que aconteceu pra você ter arma de fogo? Ué, porque eu tô sendo ameaçado de morte, senhor. Quem tá ameaçando, hein, Zé? Não conheço, não. Eu só tava ajudando nele mesmo. Aquelas 2 armas, uma tava com você ou tava as 2 com ele? Um era minha, senhor. Uma é sua? Como é que foi a abordagem da polícia lá? Chegou de boa? Normal, chegou de boa, certinho, jeito certo. Os bombeiros encontraram na represa do Demai, no bairro Montreal, em Monte Carmelo, no Alto Paranaíba, o corpo de um homem em estado avançado de decomposição. De acordo com a polícia, a vítima tinha entre 25 e 30 anos e estava sem documentação. Próximo ao local onde foi encontrado, estavam espalhadas garrafas de bebidas alcoólicas e varas de pescaria. Não havia marca de violência no corpo. E uma loja de bolsas pegou fogo na Avenida Afonso Pena, aqui em Uberlândia. O corpo de bombeiros foi acionado e a polícia militar isolou o local. Os comerciantes chegaram a retirar os produtos das lojas vizinhas, caso o fogo atingisse os prédios ao lado. A energia elétrica de uma galeria na rua Quintino Bocaiúva
foi cortada. As chamas destruíram a loja de bolsas e comprometeram a estrutura de outros prédios. O primeiro levantamento do dono da loja é de um prejuízo de 3,5 milhões de reais. A perícia agora vai apurar as causas do incêndio. Quem tem filho em idade escolar tem uma preocupação a mais no início do ano. É a lista de materiais pedida pelas escolas. Este ano, eles estão mais caros e muitos pais dão dicas para que os atrasadinhos não paguem mais. Uma despesa no orçamento que anualmente sofre variações tanto de preço quanto de quantidade são os materiais escolares. De acordo com um levantamento da Associação Brasileira dos Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares, esses itens tiveram alta de 8% em comparação ao ano passado. E o consumidor já sentiu no bolso. Claro, isso aí sem dúvida, porque como é muita coisa e assim tem muito preço diferente, igual eu estava olhando aqui, personagens que encarecem, então tem que cotar. Antes de comprar, os pais devem ficar atentos aos itens da lista para evitarem exageros. Toda criança fica empolgada com as novidades e não escondem as preferências. Para controlar o desejo, é melhor deixar os filhos em casa. Às vezes você vê coisa de 200%, 300% mais caro. No começo do ano, os pais têm sempre o mesmo compromisso, sair à compra dos materiais escolares. E como é de costume, cotação e economizar são as palavras que estão no topo da lista. Uma simples cola branca pode variar de R$1 até R$5. Onde estiver mais barato, vou levar, né? Eu prefiro trazer, porque ela vai usar, igual aqui mesmo, né? Gente procurando do meu gosto não agrada. Eu acho melhor os mais mocinha, não gosto muito dos infantilzinhos. Não, ele tá querendo que eu escolha um pela cor pra não sujar muito. Mas assim, se eu puder escolher um mais barato, ele ficaria mais feliz. Tá muito caro? Tá caro, não tem nada barato. A cotação é por e-mail, por telefone e até se brincar por sinal de fumaça, porque nessa época o pai corre atrás mesmo do menor preço em material escolar. Basta pegar a lista para ver que os preços não são os mesmos do ano que passou. Por isso, para garantir a melhor negociação, é bom antecipar a visita à papelaria. Os pais normalmente deixam tudo para a última hora. O importante é você antecipar a compra de volta às aulas, mas normalmente isso não acontece. A lista de materiais ela deve conter somente os itens que serão utilizados individualmente pelo aluno. Para o consumidor não sair lesado, é bom ficar atento. A princípio, procurar o administrador da escola, informar que essa é uma cobrança indevida, e tentar fazer com que não seja exigido esse item na lista escolar. O índice de preços ao consumidor semanal teve alta de 0,96% na primeira apuração de 2015. Isso representa um acréscimo de 0,21 ponto percentual sobre o resultado de dezembro, que foi de 0,75%. O levantamento feito nas principais capitais do país pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas indica elevações nos preços em 4 dos 8 itens pesquisados, com destaque para a habitação. Essa alta foi puxada principalmente pela tarifa de eletricidade residencial. Foram constatados avanços com taxas superiores nos seguintes grupos: alimentação, transportes e despesas diversas. Agora a saúde. O Hemocentro de Uberlândia faz um alerta para os doadores de sangue. É nesta época que aumenta a necessidade de se fazer a doação, principalmente quando antecede o carnaval. O consumo de sangue nesse período é grande e pode faltar no estoque. A doação de sangue é mesmo um ato de amor que pode salvar uma vida. Mas tem gente que vai bem além disso. Você vai conhecer agora a história de um casal que está com o casamento marcado para março. E eles decidiram fazer da despedida de solteiro uma campanha de doação de sangue e de medula. Mas quem conta essa história é a repórter Maria Emília. Léo Carvalho, e se você recebesse um convite de casamento e um convite para despedida de solteiro, onde te chamaria para uma doação de sangue? Pois essa é a ideia da Ellen e do Lucas. Ellen, de onde surgiu essa ideia? Primeiro eu e o Lucas, estamos casando agora e resolvemos fazer uma despedida assim diferente, inusitada mesmo. E vamos convidamos, na verdade, nossos amigos e familiares para doar sangue. Então está sendo assim muito
prazeroso para nós participar dessa ação solidária. Lucas, como que foi a receptividade dos convidados ao receber esse convite tão inusitado, né? Primeiro a pessoa fala, despedida de solteiro, aí a pessoa já pensa em outra coisa, né? Aí a gente fala, despedida de solteiro solidária, então a gente vai doar sangue, a pessoa assusta. Mas na hora a gente já explica, já conversa, a pessoa fala, não, sim, vamos lá sim. Muito obrigada, Lucas, Ellen. Pois é, Léo, a despedida vai ser no dia 31 de janeiro, aí no Hemocentro, onde você já está com a Ludmila. Obrigado, Maria Emília. História bonita e com certeza com uma atitude dessa o casamento da Ellen e do Lucas será promissor. Você também pode se tornar um doador, só que existem alguns critérios. E quem tem as informações é Ludmila Martins, coordenadora do setor de captação aqui do Hemocentro em Uberlândia. Ludmila, quem pode e como para ser um doador? Bom, para fazer a doação de sangue é necessário ter idade entre 16 e 69 anos. Os menores devem estar acompanhados dos pais para fazer a doação e a pessoa já tem que ter realizado uma doação antes dos 60 anos. Deve estar em boas condições de saúde, não pode estar gripado, em tratamento dentário, fazendo uso de medicamentos de forma geral, pode ter realizado cirurgia recente, tatuagem nos últimos 12 meses ou endoscopia nos últimos 6. Esta é a primeira vez que Denilson doa sangue e, se depender dele, este momento será o primeiro de muitos. Estou se sentindo muito importante em poder colaborar com outras pessoas que vão precisar do meu sangue, né? Já Luiz Antônio é veterano no Hemocentro. Há mais de 15 anos faz o dever de casa periodicamente. Segundo ele, a doação é um ato que pode salvar uma vida, mas para o doador, os benefícios também são grandes. Para mim é um grande prazer, né? Um grande privilégio por eu estar aqui fazendo esse gesto de solidariedade. Uma pesquisa da Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, traz um resultado que surpreendeu vários especialistas. Até então, grande parte das pessoas acreditava que os maiores causadores do câncer de garganta eram o cigarro e a bebida. Engano. O estudo divulgado recentemente mostra que a principal causa desse tipo de câncer em pessoas com menos de 50 anos é o papilomavírus, o HPV, contraído por meio do sexo oral. Segundo uma reportagem do Jornal de Brasília, indivíduos que tiveram mais de 6 parceiros têm 9 vezes mais chances de contrair a doença. Segundo o estudo, se a pessoa teve algum tipo de infecção provocada pelo HPV, o risco sobe para 32 vezes. Depois dos problemas de logística na safra 2012 e 2013, o governo adotou medidas preventivas para facilitar o escoamento este ano. É o que você vai ver logo depois do intervalo. – 37 dos 64 bairros em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, já receberam a manutenção e troca das placas de identificação das vias. As novas placas estão com um novo formato, são menores e mais leves, o que garante mais durabilidade e melhor custo-benefício. O trabalho do Núcleo de Identificação de Logradouros da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, esta semana, está concentrado no bairro Guarani. O trabalho funciona da seguinte forma. Primeiro, a equipe do núcleo faz a identificação da necessidade em cada bairro e, posteriormente, o levantamento específico de quantas placas precisam ser trocadas ou instaladas. Segundo a Prefeitura, bairros como Chácaras, Vale do Sol, que não contavam com nenhum tipo de informação, já está 100% identificado. Depois dos problemas de logística na safra 2012 e 2013, o governo adotou medidas preventivas para facilitar o escoamento da safra 2014 e 2015. A ideia é evitar transtornos em portos como Paranaguá e Santos. As cenas de 2013 ainda estão na memória dos brasileiros. Filas intermináveis de caminhões carregados de soja e milho nos portos de Santos e Paranaguá. Foi o apagão logístico que atrasou embarques e causou milhões de reais em prejuízos para o agronegócio. Na época, o governo adotou medidas emergenciais que ajudaram a atenuar o problema na safra seguinte, a do ciclo 2013-2014.
Depois dos problemas ocorridos em 2013, o governo adotou medidas contingenciais e agora se antecipa para eventuais medidas que possam ser tomadas para escoar a safra 2014-2015. Foi criado um grupo técnico coordenado pelo Ministério da Agricultura que poderá adotar providências como, por exemplo, chamar a Polícia Rodoviária Federal para facilitar o acesso de caminhões aos portos no sul e no sudeste mais movimentados, como Paranaguá e Santos. A previsão tanto da iniciativa privada quanto do governo é de que não haverá problemas no escoamento da próxima safra, que pode chegar a 200 milhões de toneladas de grãos. Nós temos uma folga, por um lado, que o volume das exportações não deverá crescer muito. Então, nós não temos uma explosão de uma safra para outra. E esses quantitativos, então, serão relativamente pequenos e facilmente absorvíveis dentro do esquema atual. Estamos agora adotando um planejamento para que os acontecimentos não nos surpreendam e a gente não tenha que adotar soluções paliativas que nem sempre dão bons resultados. Os prefeitos da região do Pontal do Triângulo viajam para Maceió esta semana para acompanharem as ações junto ao Grupo João Lira a respeito do fechamento de 2 usinas da região, a Vale do Paranaíba, em Capinópolis, e a Triálcool, em Canápolis. Os prefeitos de Canápolis, Capinópolis, Cachoeira Dourada e Piaçu, além de um representante do executivo de Ituiutaba, embarcam para Alagoas atrás de uma solução para o impasse que provocou um grande problema econômico e social para as cidades, gerando desemprego para centenas de famílias. Desde a falência do grupo, as prefeituras da região vêm buscando reativar as usinas. O Comitê Estratégico Soja Brasil quer aumentar a produtividade do país. A meta em 2015 é ultrapassar o atual recorde de 117 sacas por hectare. Hoje, a produtividade média das lavouras é de 50 sacas por hectare. Nos últimos 35 anos, o Brasil aumentou em quase 8 vezes a produção de soja. Passou de 12 milhões de toneladas em 1980 para cerca de 90 milhões de toneladas atualmente. Neste mesmo período, a área plantada cresceu 4 vezes menos. Avançou de 8 milhões de hectares para 30 milhões. Resultado que mostra ganho de eficiência e de produtividade dos agricultores brasileiros. O produtor melhorou muito a eficiência na produção. Hoje você precisa de muito menos área para poder ampliar a produtividade. A produtividade média das lavouras de soja no Brasil é de 50 sacas por hectare. Os especialistas acreditam que daqui para frente, devido à ocorrência de pragas e doenças, será mais difícil para o produtor alcançar novos saltos. Mas o desafio está lançado. Desde a safra 2008-2009, o SESB, Comitê Estratégico Soja Brasil, realiza o Desafio Nacional da Máxima Produtividade, que tem o objetivo de encontrar tecnologias e manejos para aumentar a eficiência no campo. Na safra passada, os 10 agricultores ranqueados alcançaram produção superior a 100 sacas por hectare, mais que o dobro da média nacional. A partir do desafio, o comitê pretende aumentar a produtividade brasileira. O primeiro passo é observar as técnicas e as estratégias que auxiliam os agricultores premiados. Do modo geral, o bom planejamento, a visão holística da lavoura é que tem feito a diferença. Ela vai desde olhar o solo, olhar a combinação do solo com a variedade de biotecnologia, melhor manejo, espaçamento, a nutrição adequada. E isso tudo junto acaba resultando nas altas produtividades. Para 2015, além do tradicional desafio, também foi criado o SESB G100+, que reúne os 20 melhores produtores, referências em produtividade no país, para que eles possam participar de fóruns regionais e divulgar as técnicas de sucesso a outros agricultores. A meta é ultrapassar o atual recorde de 117 sacas por hectare. As perspectivas são cada vez melhores. Na segunda reportagem da série especial Do Pasto para o Prato, exibido pelo Band Cidade, você vai acompanhar os cuidados com o gado. O manejo correto precisa ser feito desde o campo até chegar aos frigoríficos.
Antes do gado sair do pasto, é preciso muito cuidado e atenção, principalmente porque a cobrança do mercado, a exigência do consumidor e o aumento do consumo são fatores que, aliados, fazem com que o pecuarista também se preocupe com a qualidade do que está produzindo. Olha, sem dúvida, a nossa região é a região que é livre da febre aftosa, que é um dos pré-requisitos para ser um município exportador. Então, cada vez mais a gente precisa melhorar essa segurança sanitária do nosso rebanho para que a gente não perca mercado futuros. Além do gado ser rastreado, vermifugado e ter condições de celeiros e tratadores mais preparados, a garantia do produto final é um diferencial na hora do abate. Tanto que a carne produzida em Minas Gerais hoje pode ser exportada sem empecilhos alfandegários. Acho que a pecuária brasileira ela vive um ótimo momento, né, de aumento de produção, com aumento de produtividade e trazendo mais resultados para a economia brasileira, em termos de exportação e em termos de receita. Já os frigoríficos nacionais, que ficam responsáveis pelo abate e pelos cortes antes de chegar aos açougues, também são fiscalizados e vistoriados com certa frequência, o que dá ao produto uma maior garantia de qualidade. Há veterinários, agentes de inspeção, são 15 pessoas que desde a chegada do animal, durante o abate, do início à expedição do produto, tudo é muito bem elaborado, muito bem fiscalizado. Após este processo, o passo seguinte é chegar aos açougues, tanto dos supermercados quanto dos comércios particulares, todos eles com rigoroso controle por parte dos fiscais e órgãos sanitários. Se nos comércios particulares a carne é cortada na hora, conforme deseja o cliente, em alguns super e hipermercados os produtos já vêm embalados, o que facilita a vida de quem não quer enfrentar filas e também que a carne foi manuseada poucas vezes. Hoje, para atender às normas da vigilância, nós estamos se adequando tanto ao curso, né, de manipulação, como a carne, a limpeza do estabelecimento, tá? Então isso aí são parte da vigilância que ela exige do estabelecimento. O asseio, né? O asseio do estabelecimento, higiene, a maneira que o pessoal está vestido, né? As toucas. É isso aí para a gente adquirir um produto bom, né? O único problema neste tipo de comercialização é quanto à validade do produto. Caso o consumidor seja lesado, ele deve procurar seus direitos e denunciar o estabelecimento. Alertamos sempre os consumidores para evitar adquirir produtos que não estejam em sua embalagem original. Ou seja, aqueles produtos que foram ali manipulados, e às vezes em quantidades, né, para uma outra embalagem. Nessa outra embalagem pode haver ali, então, né, uma remarcação da data de validade. Esse é o grande risco que o consumidor tem. Daqui a pouco, no Band Cidade, donos de vans escolares em Uberaba precisam fazer o recadastramento até o dia 30. É um instante só. E agora tem a previsão do tempo para quarta-feira na região. Em Romaria, amanhã será de sol, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 31 graus e mínima de 21. Em Canápolis, aumento de sol pela manhã e tempo instável à tarde, máxima de 35 e mínima de 24. Em Delta, o tempo fica firme na parte da manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite, máxima de 34 e mínima de 25 graus. Em São Gotardo, a máxima será de 33, a mínima de 19 graus. Em Cachoeira de Minas, faz sol pela manhã e possibilidade de chuvas à tarde e à noite, máxima de 34 e mínima de 22. Se você é dono de van e trabalha em Uberaba, é bom ficar atento. Gabriela, por que os motoristas desse tipo de transporte precisam tomar cuidado? Boa noite. Boa noite, Natália. Os permissionários de vans escolares em Uberaba têm até o dia 30 deste mês para se recadastrarem. O serviço é feito na Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes Especiais e Proteção de Bens e Serviços Públicos. Atualmente, em Uberaba, 463 vans têm permissão para atuar no transporte urbano e rural. Os permissionários devem fazer o recadastramento até o fim deste mês para continuar oferecendo o serviço. Esse recadastramento vai do dia 5 de janeiro até o dia 30. Tem que apresentar a documentação pessoal. Tem que apresentar o laudo de vistoria desse veículo, que comprova que ele está em perfeitas condições, apresentar o pagamento da taxa do sindicato e a taxa paga da prefeitura, a GAN.
Marcelo Almeida alerta para que os pais ou responsáveis pelos estudantes só contratem serviços de prestadores credenciados. Ele deve exigir desse prestador de serviço se ele tem autorização da prefeitura, se ele está cadastrado, se ele não é um clandestino. Ele vai apresentar atestado de bons antecedentes na prefeitura que dá garantia para esse pai e para essa mãe da pessoa ser idônea, né? Até agora, apenas 20% da frota foi recadastrada. A vistoria do veículo deve ser feita por empresas particulares credenciadas. O permissionário ainda tem que pagar a guia de arrecadação municipal e a taxa sindical. O recadastramento é feito na sede da CETRANS, do meio-dia às 5 da tarde. Ele sabe que ele vai ter que deixar esse veículo perfeitado, ele vai passar nessa vistoria, ele tem a série de documentos que ele vai anexar, então ele já tem que vir com essa documentação pronta, porque não é aceito esse cadastramento faltando documentação. Agora o esporte. A equipe de vôlei feminina de Uberlândia joga daqui a pouco contra o Camponesa Minas em Belo Horizonte. O duelo é válido pela segunda rodada do retorno da Superliga. E o Band de Cidade de hoje fica por aqui. Uma ótima noite para você.